Fala galera, beleza? Passando aqui de novo para trazer as notícias para vocês do Grêmio, as informações que surgiram de ontem para hoje, até porque depois que a gente acabou divulgando aquele vídeo sobre os relacionados do Grêmio, a principal notícia do Grêmio, né, a importante, a surpreendente novidade que o técnico Renato trouxe nos relacionados para a partida contra o Sport, agora eu descobri de ontem para hoje, vamos dizer, mais para ser mais realista, sobre a principal novidade do time do Grêmio que o técnico Renato Gaúcho está propondo para enfrentar o Sport nesta terça-feira na Arena do Grêmio às 19 horas. Quero que vocês acompanhem junto comigo, mas antes de mais nada, né, like, muito like, aperta o joinha ali, ó, e aqui para quem não é inscrito, ó, inscrever-se, se está vermelho, clica para ficar cinza, porque nesse canal nada pode ficar vermelho, tá bom? Vamos lá, porque é o seguinte, ó, a principal novidade do time do Grêmio. E a gente fala que existe apenas uma dúvida no time do Grêmio agora, por conta que eu trouxe a informação até ontem na Rádio Pachola, num comentário que eu fiz, que o Tassiano sentiu dores musculares e vai fazer um teste de hoje para poder entrar nesse jogo contra o Sport. E aí surgiu a dúvida se o Tassiano joga. Se ele não joga, entra o Edilson. Se o Tassiano joga, entra o Rodrigo Ferreira. Essa é a principal dúvida. Essa é a grande dúvida do técnico Renato. Então, o time do Grêmio, provavelmente, a dúvida maior dele é com Edilson na lateral direita ou Rodrigo Ferreira. E eu tenho um palpite de um grande amigo meu que me passou, que o Rodrigo Ferreira será o titular do time do Grêmio contra o Sport. Mas qual é a principal novidade do time do Grêmio, Léo? Quem é o principal jogador que o técnico Renato está propondo, está colocando no time do Grêmio para enfrentar? Por que ele está colocando esse jogador? Pois é, e aí chega a ser, surpreendente sim, Thiago Santos. Ele vai com o Thiago Santos, o jogador que o técnico Renato contratou, ele solicitou em em 2021, em março de 2021, né, fevereiro para março, a contratação do Thiago Santos. E aí ele vai começar com o Thiago Santos por conta da sua vitalidade, por conta da sua força física, da sua entrega nos treinos, e quando ele joga, ele acredita sim que o Thiago Santos é o principal jogador para fazer a primeira função depois do Vila Sante. Como o Vila Sante está na seleção paraguaia, defendendo a seleção paraguaia, por mais que sejam jogos que não vão repercutir tanto, porque o Paraguai não está com condições de se classificar para a Copa do Mundo, o Vila Sante foi defender a sua seleção e o Thiago Santos será o substituto. Portanto, Breno goleiro, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Thiago Santos, e aí vem Bitelo, que é a dúvida, que eu ainda acredito que é a dúvida, porque a pessoa que me passou a lista ficou nessa dúvida se ele vem com Thiago Santos e o Lucas Leiva e o Bitelo centralizado, e se o Tassiano entrar, ficaria Thiago Santos e Tassiano e o Bitelo mais à frente. Biel, Guilherme e Diego Souza. A principal mudança é os 3 jogadores do meio de campo. Mas a referência desse vídeo, essa referência dessa informação é sobre a confiança total, praticamente uma confiança cega do Thiago Santos. E o técnico Renato começa a organizar o seu time, começa a montar o seu time à sua cara de como ele pensava lá em 2021 com esses jogadores que estão no time, que estão no elenco, que estão no grupo. Quando ele traz o Fernando Henrique para substituir o Vila Sante por conta de ser um jogador que sabe sair jogando, que sabe montar o time, que sabe que tem um passe bom também, né, de qualidade e que ajuda a chegar no ataque, ele mostra que ele está encaixando algumas peças, já pensando nos jovens para jogar no final dessa temporada, visando 2023. Tá, Léo, mas e o Thiago Santos? Vamos lá. O Thiago Santos, ele é o primeiro volante. O Fernando Henrique é um primeiro volante também, mas que sabe chegar do meio para frente. Ele jogava assim nas categorias de base como uma troca de posição, ele e o Vitor Bobsin, que já não faz mais parte no grupo. Então o Fernando Henrique tem essa qualidade, tem essa chegada junto ao ataque, e o técnico Renato gosta de jogadores que sabem, volantes que sabem sair jogando.
faz a gente lembrar, não comparar. Eu gosto de mostrar que faz a gente lembrar dos volantes como o Wallace, Maicon, depois veio o Arthur, Jailson, Matheus Henrique, jogadores que têm uma movimentação e sabem distribuir o jogo no meio campo. É isso que ele está buscando. E o Fernando Henrique tem essa qualidade de fazer essa função. Não estou comparando os jogadores, tá? Vamos lá, torcedor, muita calma nessa hora, que a nossa função aqui é trazer a informação e a principal novidade do time do Grêmio, que é o Thiago Santos, o jogador que o técnico Renato contratou e não pôde utilizar ele porque ele acabou sendo demitido no final de 2021, no início de 2021, final da temporada 2020. Quero deixar isso claro para vocês. Lembra que a janela de transferência até teve uma modificação, né? Ela se estendeu até abril, e aí acabou sendo que o Thiago Santos, vindo dos Estados Unidos, e era o principal cara para ser o primeiro volante daquele time do Grêmio se o Renato continuasse. E aí fica aquela história de que com o Renato estivesse na Série A, provavelmente o time do Grêmio não cairia, poderia ter um rendimento menor, mas não ia cair para a segunda divisão. E essa discussão a gente vai levar para sempre, porque até então fica difícil a gente analisar algo que não ocorreu, né? Então, estaria analisando o C, né? O tal C possível acontecesse. Thiago Santos é o principal jogador do técnico Renato. Ele, não descarto ele colocar o Lucas Silva no decorrer da partida para poder fazer esse meio campo, fazer essa mudança e começar a dar esse corpo para o time do Grêmio. Fernando Henrique foi selecionado, não acredito que ele vai começar a jogar, que ele vai jogar esse jogo, mas é a minha aposta maior, sim, é no Pedro Lucas, também jogador que o Renato conhece, tem uma confiança, sabe que ele é um canhotinho, que tem qualidade no passe, que joga vertical, que trabalha a bola, chama os colegas para poder jogar, os companheiros, e isso deve ser fundamental porque o Renato quer contra o Sport. O Grêmio precisa vencer o Sport, não tem um retrospecto muito bom contra o Sport dentro da arena. O Sport sempre complicou, e como o Renato falou na coletiva anterior, que o Sport é sim um adversário do Grêmio na luta para subir para a Série A. É um dos grandes, é um time que vai incomodar, vai atrapalhar. E a gente acredita que o Sport está dando aquele sprint final, sabe, aquela arrancada que precisa no final da competição, aqueles 10 últimos jogos que a gente vem falando desde o início da temporada. O importante é tu vencer no início, ter uma sprint bom no início da competição e depois no final. E o Renato chegou no Grêmio para poder tentar fazer esse final no Grêmio, que são aqueles últimos 10 jogos, o sprint maior. O Grêmio tropeçou agora, mas não pode tropeçar com o seu torcedor na arena. Projeção de mais de 22 mil torcedores. Se tu que está assistindo esse vídeo puder ir no jogo hoje, vá. Aproveite o momento e torça. O Grêmio precisa dessa vitória para faltar apenas 2 para garantir o acesso para a Série A. Antes de mais nada, né, eu não pedi para você, né, dar o like, se inscreve se tu não é inscrito, aperta aí o sininho lá, ativa as notificações para receber os vídeos e aqui, mrjack.bet, casa de apostas, o link está aqui na descrição, aproveite, se cadastre, vem junto comigo. Ela apoia o Grêmio e agora apoia o canal Aqui é Grêmio. Eu volto.